Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o vereador Renato Cinco para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 97ª sessão ordinária, em 8 de novembro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Wellington Dias, Paulo Pinheiro, Tarcísio Mota, Babá, Tiãozinho do Jacaré, Fernando William, Ítalo Ciba, Rocal, Leandro Lira, Marcelino da Almeida e Tânia Bastos, 11, assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, a convite. Encerra-se a sessão às 16h02. Lida aprovada a ata, passa-se a primeira parte do grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na Folha de São Paulo de domingo, no caderno Ilustríssima, o Jason Tércio, ele faz uma referência, um resumo do livro que está sendo lançado agora a respeito do Congresso da UNE de Biúna, que ocorreu há 50 anos atrás, em outubro de 68, 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Senhor presidente, eu pediria que Vossa Excelência desse como lido o texto. Está autorizado. Obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu estive agora de manhã na Ilha do Governador, na comunidade de Maracajás. Eu fui convidado, solicitaram a minha presença enquanto presidente da Frente Parlamentar contra Remoções e Despejos. Eu fui chamado pelos moradores da comunidade que estavam sofreram na manhã de hoje um episódio de remoção arbitrária, violenta e ilegal. A Aeronáutica, há alguns anos, reivindica a posse daquela área. Alega que aquela área pertence à Aeronáutica. Os moradores da região não entendem por que aquela área pertence à Aeronáutica, já que a ocupação daquela comunidade existe há mais de 100 anos, muito antes da Aeronáutica ocupar a Ilha do Governador, muito antes da criação do aeroporto do Galeão. Então, já há alguns anos, há uma batalha judicial em torno da posse daquela área, e hoje de manhã, os moradores sofreram uma série de violações. A Polícia da Aeronáutica, acompanhada da Polícia Militar e da Guarda Municipal, iniciaram uma ação de despejo hoje contra 6 famílias daquela comunidade, sem que elas tivessem sido notificadas. A primeira irregularidade aparece aí, quer dizer, a segunda, A primeira é a Aeronáutica querer tratar como sua um terreno que era ocupado muito antes da Aeronáutica ocupar as vizinhanças. A segunda irregularidade, a Aeronáutica fez a remoção sem que as famílias fossem notificadas. As famílias teriam que ter sido avisadas com antecedência para se prepararem
para a saída, para acionarem seus advogados para recorrerem da saída. E aí, o único documento que a aeronáutica apresentou para fazer a remoção foi uma decisão de setembro de 2017, dando 45 dias para ser feita a reintegração de posse. Então é evidente, né, que se essa decisão foi em setembro de 2017, o prazo era de 45 dias, essa decisão não poderia ter sido utilizada em novembro de 2018, sem que as famílias fossem notificadas pela primeira vez ou novamente notificadas. Outro problema grave, houve violência. Os moradores foram agredidos, pelo menos 2 moradores foram hospitalizados em função das agressões promovidas pela Polícia da Aeronáutica com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Nenhum morador recebeu qualquer apoio de nenhuma instituição para se restabelecer em outro lugar. Não havia assistentes sociais acompanhando a remoção, as pessoas não foram encaminhadas para moradias provisórias, nem para novas moradias, ou sequer para receber um aluguel social. Aliás, da prefeitura do município, só quem estava presente lá era a Guarda Municipal. Apesar da área ser da União, ali são munícipes, cidadãos e cidadãs da cidade do Rio de Janeiro. Se a prefeitura se envolveu na operação, não poderia ter se envolvido apenas com a Guarda Municipal. Não queremos cuidar das pessoas? Então por que o secretário municipal de desenvolvimento social não mandou suas equipes para acolher as famílias que estão sendo removidas? Uma senhora de mais de 90 anos, acamada, teve a sua casa arrombada, foi ameaçada pelos soldados e pelos policiais, foi retirada de casa, levada para casa de um vizinho, até que termine a operação e a sua filha e seu genro possam levá-los para morar com eles. Quer dizer, uma senhora de 90 anos, expulsa da casa que viveu durante toda a sua vida, em função de quais interesses? Ninguém tem como provar nada, mas o que os moradores dizem é que a remoção tem como objetivo entregar a área para o Grupo COR, para a expansão do hospital próximo à área onde estão ficando, onde essas famílias estão sendo removidas. Então eu venho aqui nessa tribuna para, em primeiro lugar, contar ao povo do Rio de Janeiro o que está acontecendo hoje na estrada de Maracajás. Mas eu também faço um apelo ao prefeito do Rio de Janeiro, ao secretário municipal de desenvolvimento social, que envie equipes da assistência social da prefeitura para acolher aquelas famílias. A Guarda Municipal, a prefeitura mandou. Os assistentes sociais até agora não chegaram lá. A Secretaria de Desenvolvimento Social parece que sequer está tomando conhecimento dessa situação. Mesmo que aquelas pessoas tenham que ser justamente removidas de suas casas, elas têm direitos. Elas não podem simplesmente ser removidas e colocadas no olho da rua. E não é o caso da população que mora ali, né, na comunidade de Maracajás. Eles estão há muito tempo e aquela já deveria ser uma ocupação consolidada na nossa cidade. Obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando Ilha, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, próximo orador inscrito é o senhor vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde,
senhoras e senhores vereadores. Presidente, eu venho nessa tribuna porque, chegando próximo do fim do ano, as casas legislativas de todo o país, todos os estados, municípios, o Congresso Nacional, voltam-se as atenções para a elaboração dos orçamentos que irão reger as despesas públicas no ano que vem. E nessa última semana aconteceram dois fatos que eu acho que ilustram bem as dificuldades que os municípios e os estados estão passando no país. Na semana passada nós tivemos a aprovação pelo Senado Federal do reajuste dos vencimentos, dos salários dos ministros do Supremo. E agora, há poucos dias, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro deu uma declaração de que provavelmente não será aprovada nenhuma parcela da reforma previdenciária este ano e que o governo busca alternativas para conseguir reduzir o déficit das despesas previdenciárias sem precisar passar pela Constituição necessariamente. Procura alternativas que tornem menos custoso, menos demorado esse trâmite e que consiga surtir efeito no equilíbrio das contas públicas. Porque esse debate de previdência é um debate que ele começou no país ano passado, 2017. Mas é um debate que ele já vem sendo anunciado há muito tempo. Há muito tempo que todos os técnicos da área de planejamento, da área da fazenda, sabem que a Previdência brasileira, da forma como ela está estruturada, é insustentável. Mas a grande tragédia desse tema é que, em geral, você sempre consegue chutar a lata para frente, deixar a conta para o próximo governo, tentar equilibrar os pratos da forma como dá, da forma como consegue. E foi assim que a gente veio caminhando até hoje. E num momento de discussão orçamentária, em que a principal causa de desbalanço orçamentário é uma previdência, seja ela pública, no caso dos regimes próprios, seja ela do regime geral, essa é a principal componente do desbalanço no orçamento do país, não só da União, não só da União. Estados e municípios, o município do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um regime previdenciário que, infelizmente, é estruturalmente desbalanceado. E a gente percebe muito bem como que a gente chegou nesse ponto, quando a gente compara um Congresso que vota com velocidade, agilidade, presteza e rapidez, um aumento do salário dos ministros do Supremo, e ao mesmo tempo faz corpo mole e chuta para frente uma reforma previdenciária que não tem nada comparável no país. Não existe hoje, em termos orçamentários, em termos financeiros, uma medida que tenha impacto tão relevante para o Brasil quanto a reforma previdenciária. Às vezes a gente perde noção da ordem de grandeza, do valor, do montante, da monta que esse problema representa, que essa questão representa. Mas, por exemplo, quando a gente passa um ano, quando a reforma deixa de ser aprovada em 2017, passa para 2018, deixa de 2018, passa para 2019, cada ano que passa desse, são centenas de bilhões de reais que o governo passa a comprometer nos seus orçamentos. Que o governo passa a comprometer, por exemplo, é dinheiro que deixa de ser investido, é dinheiro que falta depois na prestação de serviço público, é dinheiro que falta, por exemplo, para manutenção e custeio, é dinheiro que falta em serviço essencial. Uma previdência que está desbalanceada, e está desbalanceada, veja só, não é apenas porque o Brasil é um país que, para a idade média que tem, gasta demais. Não é só isso. A gente não apenas gasta muito, ainda tendo uma população jovem, porque daqui a pouco essa pirâmide etária vai mudar. Daqui a pouco a gente vai ter mais idosos do que jovens no país. Mas não é só uma questão de montante, do quanto que se gasta. É uma questão do como que se gasta. Porque você vai pensar assim, não, gasta-se muito, está de fato desequilibrado, está desbalanceado, a gente tem que mudar. Mas não é mudar só o quanto que é gasto. Porque se você pegar, por exemplo, todos os países do mundo e olhar qual é a idade média e quanto que gasta, o Brasil é o ponto fora da curva. Ainda é um país jovem, mas já gasta demais.
Mas diferente dos outros países, a nossa dificuldade aqui é que a gente envelhece rápido. Esse é o nosso problema. E é por isso que quando você vê esse tipo de responsabilidade acontecendo, chutando esse negócio para frente, cada ano que passa, centenas de bilhões de reais são comprometidos. E aí nem adianta querer discutir outras coisas no país. Tem gente, por exemplo, que passa a querer discutir privatização. É um caminho, tem que ser seguido, tem ganho de eficiência na máquina pública, se conseguir privatizar. Tem muita ineficiência, muito cabide de emprego, muita coisa para ser cortada aí. Mas, por exemplo, se você pegar uma Eletrobras da vida, não chega a 1/10 do dinheiro que é comprometido atrasando um ano a Previdência. Você precisaria de 10 Eletrobras para um ano que a reforma foi postergada. Não tem nada comparável com isso no país. E quando eu falo que não é só o tanto que a gente gasta que está errado, é como a gente gasta. Por quê? Porque a Previdência aqui no país, para começar, que ela é feita não para quem está na base. Não é dando prioridade e olhando para o cidadão que está mais desamparado. O cidadão que está desamparado se aposenta por benefício de prestação continuada. Se aposenta depois de 65 anos de idade. Ganhando pouco, ganhando piso. Agora, quem é que está aposentando ganhando mais e mais cedo no país? Porque não é o trabalhador que teve dificuldade de colocar todos os anos de contribuição que a lei pede. Não é esse. Quem é, por exemplo, que faz uso da tal aposentadoria por tempo de contribuição? 30 anos, por exemplo. 30 anos de contribuição, você pode se aposentar, vereador Tony. Quem é que consegue continuamente manter 30 anos empregado, contribuindo regularmente, para poder ao final se aposentar? Classe média. Pessoa que tem ensino superior. Ensino superior que muitas das vezes estudou numa faculdade pública, saiu e ingressou no mercado de trabalho com 22, 23, 24 anos, trabalhou durante 30 anos e se aposenta com 53. Enquanto que o cidadão de baixa renda, por exemplo, que teve dificuldade para manter o seu tempo de contribuição, esse se aposenta com 65. Então não é só uma questão de gasta-se muito, e gasta-se muito, infelizmente. Faltou realmente um certo tato, um certo sentimento de prioridade, ao se dizer para onde irão os recursos e quantos recursos irão para a Previdência. Mas além do valor, é a forma como se gasta. E é aí que a proposta, por exemplo, de se colocar uma idade mínima para as aposentadorias no país, entra. Para se colocar um fim a essas aposentadorias por tempo de contribuição, porque veja só, a pessoa se forma, consegue colocar 30 anos de carteira assinada, está com 52, 53, 54 anos, muitas das vezes se aposenta e continua trabalhando. Ora pois, é só para ter o benefício mesmo, porque poderia continuar trabalhando, poderia continuar levando o país adiante, mas aqui a lógica é toda trocada. E para ver como a questão é perversa, para mexer na aposentadoria do tempo de contribuição, tem que mexer na Constituição. Para mexer no benefício de prestação continuada, que é da galera lá de baixo, não precisa. A discussão vai mais rápido. Mas aí você vai continuar com a deformidade. Vai continuar tendo gente que não precisa se aposentando cedo, enquanto ainda poderia continuar trabalhando e contribuindo para o país, e quem mais precisa fica lá para o final da fila. Não é só o quanto se gasta, é como se gasta. Isso fica claro também, essa inversão de prioridade na Previdência brasileira, quando a gente para olhar, por exemplo, o que aconteceu quando o presidente Michel Temer quis colocar uma medida provisória, aumentando o patamar de contribuição dos servidores de 11% para 14%. 11% para 14% por um motivo simples. Infelizmente, o regime próprio de previdência é estruturalmente desequilibrado. Isso quer dizer o seguinte: se ele fecha as contas em um ano, daqui a 5 anos ele provavelmente não vai fechar mais. E é essa tragédia que a gente está vivendo hoje.
Mas veja só, numa tentativa de tentar equilibrar os regimes previdenciários públicos dos servidores, no caso da União, aumentando o patamar de contribuição, não conseguiu fazer. O ministro do Supremo chegou, deu uma canetada e falou assim: não, isso é uma redução de vencimentos. Ora pois, uma redução de vencimento é uma contribuição para a aposentadoria. Agora, se a contribuição está aquém daquilo que precisa para manter a aposentadoria, tem que equilibrar. Porque o cara não vai deixar de receber lá na frente. Mas se ele não deixa de receber, mas não contribui, quem é que paga? Adivinha quem é que paga, presidente? Quem paga? Todo mundo paga, né? Todo mundo paga. O pobre coitado que paga no consumo, é o outro que paga no IPTU, é o outro que paga no ITBI, paga no município também, paga no estado, paga no ICM, na mercadoria que fica mais cara, paga no IR. Não adianta. Botou na ponta do lápis e fez a conta. Se alguém vai receber, alguém vai pagar. E hoje, a forma como a Previdência brasileira está estruturada, esse peso está caindo onde não deve. Onde não deve. Quem pode pagar não está pagando, quem não pode pagar sustenta dobrado nas costas, porque paga o privilégio do outro e ainda sofre na carcaça, porque não consegue ter a prestação devida. Isso fica muito claro nesse momento em que a gente está, vou concluir, em que a gente está debatendo orçamento público. Porque em todas as esferas do governo, não é só na União não, nos estados, nos municípios, a gente tem a mesma foto. A mesma foto. A gente tem uma despesa, um gasto de pessoal, de folha, de ativos e inativos, crescendo acima da taxa de crescimento da receita. O quanto você gasta com o pessoal cresce mais do que chega de novos recursos no cofre público. Como você tem que passar uma régua e fechar essa conta, você precisa comprimir o custeio. E aí aqui no município, por exemplo, estão fazendo o quê? Reduzindo clínica da família. É um jeito que tem de fazer. Entendeu? Corta do serviço. Aí é claro que num primeiro momento você consegue falar que isso não, isso é aumento e ganho de eficiência. A gente na verdade está tornando mais racional a rede de atendimento de saúde da cidade, está fazendo com que um médico atenda mais pessoas, otimizando a prestação de serviços públicos. Pode adotar esse discurso. Mas uma questão presente é que você tem um gasto de pessoal de folha que cresce acima da receita e comprime os investimentos e o custeio no país. Qual é a principal componente? Previdência. Se a gente não conseguir superar esse desafio de uma forma racional, justa e em tempo hábil, a gente infelizmente vai comprometer ainda mais os serviços públicos no país. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Tônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, vereador Hinaldo, senhores e senhoras vereadoras, amigos que nos assistem pela TV Câmara e funcionários dessa casa, começamos hoje mais uma semana do Legislativo. Senhor presidente, quero aproveitar esse momento, antes de saudar um líder, uma liderança evangélica e comunitária que está entre nós, que é o pastor doutor Romildo Dias, meu irmão, meu amigo, além de ser pastor, pastor Romildo pastoreia em uma das áreas mais conflitantes desse estado, que é a Vila Vintém, e ali ele tem levado a caridade, o amor fraternal, e tem conseguido dialogar na hora dos grandes conflitos com os dois lados, fazendo o seu papel cívico e também religioso de alguém que não comunga nem com tráfico, mas também não comunga com
nenhuma postura antirrepublicana de qualquer policial que seja. Portanto, parabéns, pastor Dr. Dias, e muito obrigado pela sua presença aqui na Casa do Povo. Senhor presidente, na rede social dessa semana, me foi passado alguns twitters do doutor Marighella PJL. Deixa eu contar a história rapidamente dele. Doutor Marighella é um negro como eu, filho de um ex-traficante do Jacarezinho, e que resolveu pegar os 2 filhos, tirar da comunidade sofrida do Jacarezinho, porque esse traficante tinha um sonho de que seu filho fosse delegado da Polícia Federal. O tempo passou e seu filho se formou advogado, e ele resolveu contar a sua história pelo Twitter. E um só detalhe me chamou a atenção no Twitter do doutor Marighella PJL, conforme está escrito no seu Twitter. Ele diz o seguinte: e hoje vejo que a diferença entre os meus clientes, ele advoga para alguns bandidos, alguns que estão ligados ao tráfico hoje. Eu vejo que a diferença entre os meus clientes foi o acesso à educação possibilitada a mim por um pai traficante de drogas. Eu quero pegar apenas esta frase do doutor Marighella, a quem eu quero tributar todo o meu respeito aqui. Eu não estou analisando a pessoa, mas sim a frase ideológica, de cunho ideológico do doutor Marighella. Senhor presidente, a vitimização daquele que não teve acesso à educação, infelizmente, e por isso virou traficante, ofende o trabalhador analfabeto, ou que também não teve grandes acessos à educação, e que nem por isso virou traficante ou virou bandido. Nós precisamos, senhor presidente, quebrar os paradigmas do vitimismo criado pela esquerda dentro dessa nova cultura escravocrata, que é a cultura do vitimismo, que quer separar a sociedade. Eu não quero dizer com isso que não exista o racismo, eu sou negro, e que não exista também a falta de acesso a muitos da sociedade à educação. É claro, negar que não existe falta de oportunidade para o mais pobre, e desses o negro é o mais atingido, é tão ruim quanto negar a verdade de que o que leva uma pessoa ao tráfico não é a falta de oportunidade, mas as escolhas da vida que cada um tem o direito e a liberdade de fazê-lo. Não existe traficante diferenciado. O pai do doutor Marighella, que sustentou o filho na faculdade a preço do tráfico, ele não se torna um bom bandido porque conseguiu formar o filho. Não, ele pode ter sido um bom pai, mas bom bandido não foi, porque não existe o bom bandido, não existe o traficante maneiro, não existe o policial corrupto legal, não existe o político que rouba, mas faz, por isso ele tem o respeito. Não, é tudo bandido, é tudo pilantra, é tudo safado, desde os bandidos que estão aqui dentro nas casas de leis, quanto aqueles que estão roubando a esperança do povo nas comunidades. Senhor presidente, chefiar uma boca ou chefiar uma empresa não é predestinação, é uma questão de escolha. Se a falta de oportunidade
justifica o destino para o crime, como fica então aquele que estudou muito e hoje é um criminoso de colarinho branco? Ou seja, é tudo bandido, um de Brasília, o outro da favela, mas todos são bandidos e criminosos. Eu quero saudar todo filho de traficante que traficante não se tornou. Quero saudar todo filho de político corrupto que ladrão do povo não virou. Sorte, não. Escolha que cada um poderá fazer da sua própria vida. Chega de vitimismo e vamos para a realidade da vida. Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer da vida o que quiser fazer. Senhor presidente, o segundo assunto que eu quero tratar com celeridade aqui nesta tribuna é sobre o aumento que o Senado Federal, patrocinado pelo presidente Eunício Oliveira, resolveu dar aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho ridículo como a imprensa está tratando este crime de lesa pátria, que vai gerar aos cofres do país uma despesa na ordem de 4 bilhões de reais, em um ano onde se exige uma austeridade fiscal como nunca. E o pior é que a imprensa quer colocar na conta do próximo presidente esse aumento, como se isto fosse uma derrota para Jair Bolsonaro. Não! Esse crime de lesa pátria, patrocinado pelo Senado Federal, não foi um crime, uma derrota para Bolsonaro, mas foi uma derrota para o povo brasileiro. Achei ridículo a revista Época ressaltar o recado de Eunício, esse era o título da coluna, o recado de Eunício para Bolsonaro, dizendo que a decisão do Senado em aumentar em 16% o salário dos ministros e que cria o efeito cascata para demais funcionários públicos, que gera essa despesa de 4 bilhões, é visto pela Época e pela imprensa como um recado do Senado para enquadrar Bolsonaro. A sede deles desconstruírem o presidente Jair Bolsonaro é tão grande que eles transformam um crime contra o cidadão brasileiro em uma derrota contra Bolsonaro. E o pior, com requintes de deboche, já que o ministro Marco Aurélio disse que quando a ministra Carmen Lúcia foi contra o aumento, o ministro Marco Aurélio, no auge do seu deboche e da sua arrogância e da sua postura contra a pátria e contra os interesses republicanos, ele diz: eu admiro muito o voto de pobreza da ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu termino dizendo que o judiciário está conseguindo um feito fantástico. Eles estão conseguindo que o povo brasileiro tenha tanto nojo deles quanto tem de nós políticos. Eles estão conseguindo que o povo brasileiro tenha tanto nojo das articulações não republicanas feitas por baixo dos panos de muitos poderes, e infelizmente algumas no poder judiciário também, que faz com que o povo olhe para os políticos e olhe para o judiciário e tenha repugnância, e deverá ter mesmo repugnância. Que Deus traga um novo tempo à nossa nação, um tempo onde os bandidos, sejam do judiciário, sejam daqui, sejam da Alerj, seja de qualquer lugar que eles estejam, possam ter um bom final na cadeia, pagando pelos seus crimes contra a população.
Próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, eu tento fazer um mandato aqui na Câmara Municipal com uma orientação ecossocialista. Estamos, ao longo dos anos, tentando contribuir para que a população do Rio de Janeiro, a população do Brasil, entenda as graves ameaças que o colapso das condições de reprodução da sociedade industrial vem trazendo para o nosso planeta. Portanto, eu não poderia deixar de me manifestar sobre o enorme incêndio florestal que vem atingindo o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Já são 31 mortos confirmados, ainda há mais de 200 desaparecidos e até a última vez que eu me atualizei, 65 mil imóveis pegaram fogo nesse incêndio florestal da Califórnia. E esse incêndio tem tudo a ver com o aquecimento global. Da mesma maneira que os incêndios que vêm atingindo nos últimos anos Portugal, Espanha e Grécia, os incêndios florestais na Califórnia também são agravados pelo aquecimento global. É importante, né, a gente não falar besteira. É importante deixar claro que os incêndios florestais na Califórnia são um fenômeno antigo, histórico, anuais. Sempre há os incêndios nas colinas da Califórnia, os ventos de Santana que espalham esses incêndios. Agora, o chefe de bombeiros da Califórnia, o governador do estado, várias autoridades têm manifestado que a intensidade dos incêndios aumentou exponencialmente por causa do aquecimento global. E é fundamental, né, que as pessoas acreditem no aquecimento global. Hoje é praticamente um consenso na comunidade científica, mas está longe de ser um consenso entre a população e principalmente entre aqueles que exercem o poder político em vários países do mundo, como o presidente Trump, que nega o aquecimento global. O que tem ocorrido na Califórnia, inclusive, demonstra como é irresponsabilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro ameaçar retirar o Brasil do Acordo de Paris. Nós precisamos acordar para o aquecimento global. O mundo não suporta mais a sociedade industrial. As condições de sobrevivência da nossa espécie e de várias outras espécies está ameaçada. Aliás, muitas espécies já desapareceram. Nós estamos na 4ª extinção espécie em massa na história do planeta, e a primeira produzida pela humanidade. Então, é evidente, né, que é sabido que os incêndios florestais na Califórnia são um fenômeno antigo, mas é fundamental que as pessoas compreendam o que está acontecendo pelo mundo. O verão desse ano foram recordes de temperatura na Europa. 41 graus em Londres. Recorde de temperatura no Japão. 41 graus em Tóquio. Incêndios florestais em Portugal, na Espanha e na Grécia. E agora os incêndios florestais na Califórnia, que no verão teve condados que fez 46 ou 48 graus de temperatura. Recentemente, senhor presidente, numa reunião da CPI da ciclovia, eu recebi 2 engenheiros oceanógrafos da UFRJ que vieram explicar a história daquela onda que derrubou a ciclovia. Eles aproveitaram a oportunidade de estarem falando para vereadores
e disseram que a cidade do Rio de Janeiro, que vai ser uma das mais impactadas no mundo com o aumento do nível do mar, não tem até hoje nenhum planejamento, nenhum estudo, né, nenhuma programação de como vai enfrentar o aumento do nível do mar na nossa cidade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção de todos. Prestem atenção no que está acontecendo na Califórnia, para que todos nós possamos entender a urgência de enfrentarmos o aquecimento global. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, o que me traz mais uma vez a essa tribuna são mais dois assuntos, nesse momento em que a gente tem a liberdade de falar aqui dessa tribuna. Senhor presidente, dois assuntos me trazem aqui. O primeiro foi a manifestação, na minha opinião, muito infeliz, essa semana semana passada, em que comemoramos os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição brasileira. O jornalista Chico Pinheiro, no Bom Dia Brasil, resolveu encerrar a programação jornalística do Bom Dia Brasil, da Rede Globo, falando a seguinte frase, a frase de Bolsonaro. Ele disse: Brasil acima de tudo e a Constituição acima de todos. E aí ele alegou que não falaria Deus acima de todos, porque se usa muito o nome de Deus para matar, para destruir. Então ele fez esta alegação. Senhor presidente, se nós não conhecêssemos a ideologia do jornalista Chico Pinheiro, poderíamos achar que era um homem de boa fé, emitindo uma opinião sem nenhum cunho ideológico. Mas nós sabemos quem é o jornalista Chico Pinheiro, sabemos da sua ideologia de esquerda e o quanto ele é um defensor ardoroso do ex-presidente Lula. Colocar Deus acima de tudo não é uma ameaça à laicidade do Estado, nem tampouco uma tentativa de tutoriar a fé alheia ou obrigar alguém a ter uma fé que não tem. Ter Deus acima de todos é mais que um desejo ou uma declaração religiosa, mas sim uma verdade para a maioria do povo desta nação. A Constituição serve de paradigma, de base, de direcionamento para a nação. Por isso mesmo, ela deve e é soberana. Mas acima de tudo, a Constituição, ela é uma expressão do povo, é uma vontade do povo. Muito bem, este povo, o povo brasileiro, cuja Constituição interpretou a essência da sua vontade, é um povo que crê, que acredita na existência de Deus. Tanto que a Constituição brasileira, ela defende o direito à fé, ela defende o direito até daquele que não quer ter fé alguma. O caput da Carta Magna começa dizendo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição, quando o Constituinte, quando declarou que aquela Constituição seria promulgada sobre as bênçãos de Deus, sobre a proteção de Deus, ele não estava comprometendo a laicidade do Estado, visto que a Constituição, repito, é uma soberana vontade da sociedade brasileira. O povo, o cidadão, ele é inato às crenças, ou seja, ele tem uma formação de fé. Por isso, a Constituição defende esse direito ao exercício religioso, e é por isso também que esses constituintes que têm fé em Deus, seja esse Deus qual for, não é? Declara que esta Constituição foi feita e promulgada sobre as bênçãos de Deus. Por isso, senhor presidente, eu encerro dizendo que a manifestação de Chico Pinheiro é, antes de tudo, desrespeitosa e ideológica. Por isso, Brasil acima de tudo, e Deus, querendo ou não, Chico Pinheiro continuará acima de todos. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a essa tribuna, ficou feio, ficou ridículo para os doutrinadores esquerdistas a questão do Enem, que tratou sobre o dialeto travesti. Ridículo. E não é ridículo porque temos alguma coisa contra quem quer fazer da sua vida o que quer fazer. O travesti é um cidadão, o homossexual ou heterossexual é um cidadão, e todos devem ser respeitados como cidadão. Mas por que ficou ridículo, senhor presidente? Porque não tem nada a ver. Então, vamos falar agora sobre o dialeto usado pelos traficantes. Que tal? Que tal então falarmos na próxima prova do Enem sobre o dialeto ou as línguas estranhas usada pelos evangélicos pentecostais e pelos católicos carismáticos? Vamos interpretar a língua estranha dos evangélicos. Interessa isso à sociedade? Interessa isso como um tema social? Interessa à sociedade saber o que é aquendar? Aliás, senhor presidente, o senhor sabe o que é aquendar? Não? O senhor deveria saber, porque pode cair numa próxima prova, apesar de que o senhor não vai fazer o Enem. Mas aquendar, senhor presidente, é o ato de esconder o pênis por detrás. Você aquenda, você pega o pênis junto com o escroto e esconde em algum lugar, não é? Atrás, e o nome disso é aquendar. O senhor já aquendou, doutor Carlos Eduardo? Nunca aquendou. Eu também nunca aquendei. Mas aquendar é sumir com o pênis e colocá-lo em algum lugar que o corpo humano permita. Senhor presidente, pelo amor de Deus, agora vem a presidente do INEP, a senhora Maria Inês, porque o novo presidente Jair Bolsonaro foi contra esse dialeto travesti na prova do Enem. Sabe o que ela disse? Não é o governo que manda na prova do Enem. Ué, se não é o governo, é quem? É ela? É ela? Quem é que manda? Ou ela está acima do governo, ou ela não foi colocada ali pelo governo. Olha, eu quero dar um conselho à dona Maria Inês, hein?
Talvez ela já saiba que não vai ficar onde ela está, e talvez ela tenha que se preparar para a nova prova do Enem, porque quando Bolsonaro assumir esse país, essas palhaçadas vão acabar, e o Enem vai tratar daquilo que tem que tratar, que não são temas ideológicos, mas temas educacionais, sociológicos sim, mas que trate não com viés de esquerda ou de direita, mas que trate para nós termos uma juventude preparada e um futuro melhor para esta nação. Quem quiser continuar aquendando, que continue aquendando, porque cada um aquenda o que quiser aquendar, e ninguém tem nada a ver com o que alguém aquende. Obrigado, senhor presidente, que nunca aquendou. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Antônio de Paula. Já que sobrou tempo, senhor presidente, eu gostaria só de comentar, como deputado federal eleito do partido do governador Wilson Witzel, saiu no jornal O Globo de quarta-feira, dia 8, que o MP federal denunciará o governador Wilson Witzel se houver abate de criminosos. Ou seja, o MP federal é contra que o Estado abata, que o Estado mate um portador de arma de guerra, antes que esse mate um trabalhador, antes que esse destrua a vida de um cidadão. Aliás, me parece que para o MP e parte da imprensa, o traficante é um cidadão que precisa ser respeitado, que precisa ter os seus direitos garantidos. Senhor presidente, o que o governador Wilson Witzel quer é simplesmente dizer para quem quer que seja, que nesse estado, quem porta uma arma de guerra está cometendo um crime de lesa pátria. Quem porta uma arma de guerra vai ser tratado como se na guerra tivesse. Quem porta uma arma de guerra não pode ter voz de prisão, ou alguém dá voz de prisão a alguém numa guerra. Não, numa guerra você atinge o alvo, você abate o inimigo. Um traficante que porta um fuzil, uma .50, uma arma de guerra, esse traficante, ele não merece a condescência, não merece o apelo de que ele não pode ser abatido porque cidadão é. Não é. Não é um cidadão. Ele é um criminoso de guerra. Ele é um criminoso que, se não for abatido, vai abater um trabalhador. Esta decisão do novo governador é para colocar um limite. Quem quiser, não é, andar às margens da lei, volte com a sua pistola, volte com o seu 38. O governador não está liberando matar aleatoriamente, não é isso não, senhor presidente. Não, ele só está dizendo o seguinte: quem quiser portar arma de guerra vai ser tratado como se na guerra estivesse. Agora, senhor presidente, eu encerro dizendo: que incompetência do Ministério Público Federal. E sabe por quê, senhor presidente? Eu vou até tentar ler aqui o nome do promotor, do procurador, desculpe, Edson Santos de Oliveira Benones. É ridículo, doutor Eduardo Santos de Oliveira, é ridículo. O doutor Eduardo, que é um homem preparado do MP federal,
falar que vai enquadrar o governador. E sabe por quê? Porque o MP federal não tem competência. Ele não tem competência para denunciar policiais militares. Quem faz isso é um MP do Estado e não um MP federal. Portanto, o MP federal não pode oferecer Nobre vereador, denúncias. por falta de regimento, eu vou precisar interromper aqui a mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Da autoria do vereador Antônio de Paula, requer a mesa diretora da forma regimental, requer a inclusão da ordem do dia da PL número 536/2017, em regime de urgência da minha autoria, que dispõe sobre a fixação de aviso a respeito do assédio sexual nos ônibus urbanos que circula no município. Requerimento, doutor vereador Juninho da Lucinha, requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de lei número 712/18, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a violência doméstica e familiar. Com a palavra, o nobre vereador Antônio de Paula. Portanto, senhor presidente, para concluir a minha fala, o MPF não tem competência para denunciar policiais militares e também não tem competência para oferecer denúncia contra um governador de estado, já que o seu foro é o Supremo Tribunal Federal. Então eu quero lamentar essa manifestação inoportuna do MPF, Ministério Público Federal, contra a decisão do futuro governador do estado, Wilson Witzel, de abater aqueles traficantes que portarem fuzil. Senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo por parte dos seus vereadores, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos seus vereadores, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Antônio de Paula, que requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na ordem do dia do PL 536/2017, que dispõe sobre a fixação de aviso a respeito de assédio sexual nos ônibus urbanos que circulam no município. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que requer a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de lei 718/2018, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a violência doméstica e familiar. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 889/2018, vereador Cláudio Castro, vereador Alexandre Esquerdo,
que concede o conjunto de medalha Pedro Ernesto a Flávio Nantes Bolsonaro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pelo vereador Renato Cinco e David Miranda. Pela ordem, senhor presidente. Está em processo de votação. Depois que terminar a matéria do prolongamento, eu cedo a palavra a Vossa Excelência. Votação liberada. Eu quero dar conhecimento aos senhores vereadores de expediente encaminhado a essa Câmara com o seguinte teor. O ato da mesa em decorrência de um expediente encaminhado pelo Tribunal de Justiça à mesa diretora. Então, ato da mesa diretora número 5 de 2018, considerando o acórdão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do agravo de instrumento número 0036238 23, 2017, 819-000, que na sessão de julgamento realizada no dia 7 de novembro, corrente, decidiu pela revogação da medida cautelar de suspensão do exercício de mandato do vereador Dr. Gilberto, considerando que, por meio de ofício 5.546/2018, de 12 de novembro, daquela colenda Câmara do Excelso Pretório, deu ciência da decisão judicial em tela ao interessado e à presidência desta Casa de Leis, a mesa diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, resolve revigorar o exercício do mandato do vereador Dr. Gilberto, com validade a partir de 12 de novembro do ano em curso, revogar os atos da mesa diretora número 2 de 2017 e 4 de 2018, com vigência da mesma data. O requerimento continua em votação. A presidência tem a honra de registrar a presença da excelentíssima senhora vereadora e primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Almiro Gouveia, do Estado de Alagoas, vereadora Fabiola Marques de Lima, honrado com a presença de Vossa Excelência, e também do senhor diretor de fiscalização do Tribunal de Contas de Alagoas, Erivaldo Santos. Sejam bem-vindos. Vou encerrar a votação, hein? Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Encerrada a votação. Vai votar o... Encerrada a votação. Votaram sim 18 senhores vereadores, não 5 senhores vereadores. Consignando o voto, o vereador Carlos Caiado. Sim. Do vereador professor Rogério Rocal. Sim. Do vereador Eliseu Kessler. Sim. Totalizando 21. Do vereador Jair da Mendes Gomes. Sim. Do Dr. Gilberto. Sim. Totalizando dessa forma 23 senhores vereadores. Com voto, vereador Raimon. Não. Vereador Tarcísio Mota. Não. Totalizando 7 votos contrários. Impedido regimentalmente votar o presidente, o requerimento está aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, senhor presidente. Assim que terminar o prolongamento, eu cederei a Vossa Excelência. Requerimento número 890/2018, de autoria do vereador Cláudio Castro, que concede a medalha de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga a Maria Cristina Noronha de Sá. Senhores vereadores de própria, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Cláudio Castro, que concede conjunto de medalha média Pedro Ernesto ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Raimon, que concede conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto a Cristiane Pimenta da Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Tereza Berg, que concede conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto a Luciana Burlá Kuckerman, presidente da UISO. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 896/2018, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao deputado federal Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente da República Federativa do Brasil. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelos vereadores David Miranda, Raimon e Tarcísio Mota. O requerimento é de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Cláudio Castro. Vamos proceder à votação nominal. Votação liberada. Vou encerrar a votação, hein? Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Não. Todos votaram? Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim. Como vota a vereadora Verônica Costa? Sim. Como vota o vereador Felipe Michel? Sim. Então, 26 votos favoráveis. Doutor Gilberto? Sim. 27 votos favoráveis. Não 7. Impedido regimentalmente de votar o presidente, o requerimento está aprovado. Requerimento número 898, de autoria do vereador Ítalo Ciba, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao coronel intendente da Prefeitura da Aeronáutica dos Afonsos, Alexandre Jorge Esteves. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passo a Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Marcelino de Almeida. Posteriormente, a Vossa Excelência. Presidente, eu gostaria de um minuto de silêncio. Uma pessoa, funcionário da prefeitura, há quase 50 anos, e hoje de manhã, trabalhando, fazendo serviço de rua, o próprio caminhão da prefeitura, ele foi dar uma ré, passou por cima da cabeça desse rapaz. É uma pessoa que tinha carinho pelo que fazia, era um funcionário exemplar dentro da prefeitura. Já estava aposentado e continuava trabalhando e teve esse óbito. Eu gostaria que o senhor concedesse um minuto de silêncio em homenagem a esse funcionário. Acolhido o requerimento de Sua Excelência. Vamos proceder a um minuto de silêncio.
Presidente, eu esqueci o nome do funcionário, é Celso Cardoso de Paiva. Só para concluir só, viu? Obrigado. Bem, palavra pela ordem, vereador David Miranda. Presidente, eu venho aqui fazer uma denúncia. Hoje, mais cedo, a Força da Aeronáutica e a PM tentou tirar 6 casas de 6 famílias, né? Muito mais famílias moram ali naquela residência, naquela área de Maracajás, na Ilha do Governador. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer os moradores, conversar, inclusive conversar com o prefeito da Aeronáutica, que eu pedi uma reunião com ele, que falou que ia conversar diretamente com a prefeitura. A violência do Estado com pessoas hoje que estão ali morando naquele local há décadas. Tem uma senhora que está morando ali, segundo ela, há 96 anos. É um absurdo tirar pessoas das suas residências hoje, num momento tão precário que a gente vive na economia, em tudo que a gente vive. Cidadãos e cidadãs estavam recebendo violência explícita do Estado. Senhores segurando um portão, porque eles estavam segurando a sua casa, num momento tão delicado como esse que a gente passa na nossa cidade. Aqui eu venho fazer um apelo a essa casa para poder pedir uma resposta à prefeitura, para aqueles que não têm uma resposta direta, se eles vão ter direito à moradia em um outro lugar, se eles vão ter direito ao aluguel temporário, se eles vão ter direito a alguma coisa, porque só suas residências estão sendo tiradas pela mão do Estado, pela mão dessa prefeitura que também não está avisando as pessoas que residem na cidade do Rio de Janeiro e que já estavam ali naquele local há séculos. Questão de ordem, a minha. Pela ordem, vereador Leonel Brizola. Grato a Vossa Excelência, queria me solidarizar com a fala do meu companheiro, o nobre vereador David Miranda, essa questão da moradia na cidade do Rio de Janeiro, esse drama vivido pela população carioca. Agora, senhor presidente e senhores vereadores, o que me traz esse questionamento de ordem é uma questão que está me incomodando muito o meu mandato e também creio que atrapalha o andar de políticas públicas na cidade. E eu queria fazer um diálogo franco com todos os vereadores e com a mesa diretora aqui. Tá? É uma questão seguinte, senhor presidente. Eu tenho mais de 20 projetos de lei prontos para serem votados. São quase 50, na verdade. Estão prontos. E é uma questão que me incomoda e atrapalha o meu mandato. E atrapalha no meu entendimento, né, a própria discussão e formação de políticas públicas para a cidade. Quando me coloca a seguinte questão, que eu sou obrigado a apresentar apenas um projeto por semana. E às vezes ele fica lá atrás na pauta. Eu tenho um, no caso agora, que ele está praticamente o último da pauta. Né? E me impede que eu possa colocar outros projetos. Né? Não tenho nada contra ao vereador que não tem esse tamanho de trabalho ainda, ou porventura chegou agora, né? E não tem esse volume de projetos de lei. Mas, senhor presidente, está impedindo o meu exercício do meu mandato para que a gente possa debater tais projetos pelo meu mandato desenvolvido, e que eu acho que a gente poderia, já que a gente não tem uma reunião de líderes, que a gente pudesse encontrar um bom senso, que quando eu entrei nessa casa, você poderia colocar inúmeros projetos na pauta, não tinha limite, não tinha limite. Eu estava assim, você sabe que pato novo não mergulha fundo, estava ali me adaptando, meu primeiro mandato, estava ali me adequando, não tinha um volume e nem tão de demandas da população. Mas isso de fato, senhor presidente, e eu vejo aqui, não discordar dos nobres parlamentares, os meus projetos não é nome de rua, não é título de homenagem a ninguém, são projetos que dialogam diretamente com a sociedade carioca, com a educação, com a moradia, com o trabalho, e o meu mandato está sendo impedido de colocar ele, pelo que eu respeito o acordado, na pauta. Só que,
Sistematicamente, senhor presidente, e eu tenho certeza que o senhor tem toda a cuidado, já conversou com os nobres parlamentares, de termos um acordo, de essa questão de furar o bloqueio, vamos dizer assim, me desculpe, mas no trato das questões emergenciais, de projetos com emergências e inversão de pauta. Então, acho que a gente tinha que ter uma discussão aqui, franca, correta para a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou impedido de colocar projetos importantíssimos para a educação, para a questão de matrícula, do professor, do presencial, do desenvolvimento do trabalho, seja do ambulante, nessa questão que está agora. Então, senhor presidente, eu queria, é quase um pedido de socorro à mesa, para que a gente possa ter um entendimento, o que a gente possa colocar 3 projetos por semana, ou que tenha um número mínimo, porque está, de fato, atrapalhando o trabalho, o meu trabalho, o trabalho do meu mandato nesse sentido. Era esse diálogo que eu queria conversar com todos os nobres vereadores. Eu compreendo que às vezes tem determinados vereadores que não têm um volume, tamanho de projetos de leis. E aqui não há questionamento, pelo contrário, mas que a gente possa abrir um diálogo maior, senhor presidente, uma janela, que a gente possa colocar mais projetos de lei. Tivemos vários feriados e, sinceramente, também nós não viemos trabalhar alguns dias da semana e que a mesa tem descontado rigorosamente, a mesa tem sido rigorosa nessa questão e aqui cabe o meu elogio, o meu elogio eloquente nesse sentido, mas que nós precisamos abrir esse diálogo. Eu preciso colocar, o ano vai findar em mais 2 anos, tivemos um ano eleitoral complicadíssimo, né? Então, nesse sentido, senhor presidente, que a gente tenha um diálogo, que pelo menos que os vereadores possam colocar na pauta 3 projetos por semana. Essa meu pedido de socorro. Muito obrigado. Nobre vereador Leonel Brizola, temos elaborado a pauta de forma a conter um projeto, pelo menos, de cada vereador. O ruim nesse processo é que, se a pauta transcorresse normalmente, nós teríamos votado os projetos de todos os vereadores e, ainda, no correr da semana, nós inseriríamos outro na pauta. Entretanto, foi feito um acordo para que nós não incluiríamos projeto na pauta do dia em regime de urgência ou inversão de pauta, para que pudéssemos seguir rigorosamente a ordem cronológica dos projetos. Infelizmente, e não é de hoje, já de há muito, não se vem respeitando esse princípio e esse entendimento. Eu lastimo profundamente, porque, se respeitado, nós teríamos aprovado e discutido o projeto de cada um dos senhores vereadores. Mas eu não vejo nenhum problema. Vossa Excelência poderá já sugerir para que a gente mude a pauta. Se tem um projeto na pauta que não é a sua prioridade, o senhor sugira à mesa e nós faremos a inversão de forma a contemplar a prioridade de Vossa Excelência, do mandato de Vossa Excelência. Obrigado, liderança. Para a comunicação de liderança, vereador Raimon. Nos próximos dias acontecerá a inauguração dos polos de atendimento para alunos com deficiência da rede municipal, maiores de 17 anos, na FAETEC, no Espaço Favo de Mel, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e FAETEC, e no polo de atendimento do ISERJ, também em parceria com a SME. Tal acontecimento se trata ainda de um pequeno ganho pontual e modesto em sua abrangência do MIL, Movimento de Inclusão Legal, um movimento da sociedade civil, de pais e pessoas com deficiência, que em 2015 abriu um inquérito civil no Ministério Público com o objetivo de barrar o projeto de lei 1068/2014 do então vereador Paulo Messina, que versava sobre terminalidade de atendimento educacional para alunos com deficiência com mais de 17 anos em nosso município. O inquérito avançou e hoje, após uma vitória do movimento numa audiência pública acontecida em maio deste ano na Câmara Municipal para combater o PL 593 de 17, que na realidade é a própria PL 1068,
ficou clara a tentativa do Executivo de mascarar o texto anterior, já com o agora chefe da Casa Civil, Paulo Messina, e trazê-lo para a votação como sendo um texto do Executivo. Nessa audiência, após horas de intensos debates com a sociedade civil, conseguimos propor a construção de uma comissão de revisão do projeto de lei, naquele momento tido então como inconsistente, e através disso buscar reverter a questão do município do ponto de vista legal. No entanto, numa atitude unilateral, ficou determinado que a comissão acontecesse na Casa Civil e também determinou quais seriam os participantes dessa comissão. No inquérito do MP avançamos. O promotor público determinou que devam existir atendimentos complementares à sala de aula para esses alunos e então conseguimos, através de convênios com o ISERJ, FAETEC e a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência Municipal, abrir vagas em alguns locais do município para iniciar o processo de acolhimento e reconhecimento das necessidades desses alunos. Serão 100 vagas na Escola Favo de Mel, 300 na Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e em torno de 100 no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Serão oficinas diversas, incluindo a possibilidade de mercado de trabalho. Sabemos que tais ações são muito pequenas diante das gigantescas necessidades que se colocam no cotidiano das pessoas com deficiência, mas trata-se de trazer o direito à visão diante do MP e iniciar um processo que deverá evoluir para um projeto mais amplo e ambicioso, perpassando todas as outras secretarias, tais como saúde, esporte, lazer, cultura e outras mais. Um projeto pensado no indivíduo como um todo e não mais fragmentado. Um projeto mais consistente e que atenda realmente a todos de maneira digna e real. É apenas um ponto de partida, abrindo outras possibilidades. Ainda enfrentamos o abandono generalizado em que o município se encontra e a histórica invisibilidade da pessoa com deficiência por parte das políticas públicas. Um exemplo disso é o fechamento compulsório e criminoso por parte dessa prefeitura dos CRPs, centros tão importantes de atendimento para as pessoas com deficiência. Portanto, inaugurar um serviço que nasce da luta social é um marco de cidadania na história desse município, no momento onde se entoa apenas o mantra das impossibilidades, pois, entre aspas, estamos numa crise grave. Este marco ganha maior vulto, pois tais resultados são fruto da luta e persistência da sociedade civil e do movimento de inclusão legal. Vereador Raul, nessa época, estou terminando, senhor presidente, numa época em que as fake news seduzem e produzem a formação da opinião pública e não coincidentemente, próximo da inauguração dos polos, começa a circular uma mensagem creditada à Subsecretaria de Comunicação Governamental, comunicando o projeto que irá implementar a nova política de inclusão no Rio. Acredita ainda a autoria ao prefeito Crivella, o que não corresponde à realidade. Concluindo, senhor presidente e senhores vereadores, podemos deixar o exemplo, o caminho aberto e as esperanças, diante de tempos obscuros, cercado de golpes e armadilhas. Fica a certeza de que não há heróis nessa história, mas apenas cidadãos comuns lutando por justiça e equidade, para contrapor e destronar a dura frase afirmada: a máquina política triunfa porque é uma minoria unida atuando contra a maioria desunida. Então, nossos cumprimentos ao MIL, ao Movimento de Inclusão Legal, para esse projeto a ser implementado a partir de agora, nesses espaços que são exatamente a escola, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e a escola Favo de Mel, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Obrigado, vereador. Questão de ordem. Nobre vereador Babá, eu peço Vossa Excelência compreensão, porque seguindo o que está acordado, após 3 questões de ordem, a gente vota um projeto e segue depois com a questão de ordem. Então, vou submeter à discussão o projeto da pauta, depois cedo a palavra a Vossa Excelência. Ok, aguardo. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. Pela ordem. Projeto de lei número 536/2017, de autoria do vereador Otônio de Paula,
que dispõe sobre a fixação de aviso a respeito de assédio sexual nos ônibus urbanos que circulam no município. Em discussão. Para discutir, o nobre vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, na última sessão, esse projeto esteve inserido na ordem do dia em urgência. E eu solicitei o adiamento dele, inclusive o autor não estava em plenário, procurei agora hoje, mas agora vejo que está em plenário, mas não consegui falar com ele antes, por isso me inscrevi, para poder explicar com um pouco de calma as razões pelas quais, ao final da minha fala, eu vou solicitar o adiamento mais uma vez, para que a gente possa parar e refletir um pouco sobre essa situação. O projeto do nobre vereador Otônio de Paula é um projeto que, se não fosse tudo aquilo que eu vou falar aqui agora, teria meu voto favorável. É um projeto ao qual, inclusive, eu até teria uma emenda a fazer, e vou explicar por quê. Mas eu estou solicitando que ele seja um projeto que não vá adiante agora, porque ele é simplesmente um projeto que anula um projeto de lei já aprovado da vereadora Marielle Franco, que foi por todos nós aprovado, sobre o qual, inclusive, houve emendas que retiravam a palavra gênero, sobre o qual nós, inclusive, fizemos todo o trabalho naquelas sessões extraordinárias, que eram, sobretudo, a resposta institucional desta Casa de Leis ao brutal assassinato da Marielle há 8 meses atrás. Dos vários projetos dela, alguns foram inclusive vetados. Nós já apreciamos os vetos. Este projeto em tela, que é o projeto que cria, no caso da Marielle, que é o projeto que cria uma campanha contra o assédio sexual, se transformou na Lei 6.415. Ele sequer não foi vetado pelo Executivo, foi sancionado pelo governo do prefeito Marcelo Crivella, e ele cria... E ele cria uma série de elementos, mas o principal, e isso foi debatido aqui, discutido com cada vereador, é justamente a obrigação de que existam cartazes contra assédio sexual nos ônibus, nos pontos de ônibus, nas estações de BRT. E esses cartazes, portanto, já é uma lei em vigor, dizem o seguinte: são 3 possibilidades de cartazes. O transporte é público, o corpo das mulheres não. Em caso de assédio sexual, denuncie, ligue 180. Segundo cartaz, ir e vir é meu direito, me respeitar é seu dever. Assédio sexual é crime, denuncie, ligue 180. Terceiro cartaz, sem consentimento é violência, respeite as mulheres. Violência contra a mulher é crime, denuncie, ligue 180. Isto é uma lei em vigor que, contudo, não foi posta em prática ainda, porque obviamente exige do poder público regulamentação para obrigar as empresas de ônibus a fazerem os cartazes e os cartazes passarem a ser afixados. A lei do nobre vereador Otônio de Paula, que tem, portanto, o mesmo teor, que, portanto, é positiva, ela estabelece a obrigatoriedade de cartazes, de cartaz, com os seguintes dizeres: não passe do ponto, assédio sexual no transporte público da cadeia, meu corpo não é público, assédio sexual é crime. Se for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue 190, 1746 ou 2253 1177. Nós, como vereadores, poderíamos discutir se o conteúdo do cartaz proposto
pelo nobre vereador Ottoni de Paula é melhor do que o conteúdo do cartaz proposto pela vereadora Marielle Franco. Poderíamos, inclusive, ter feito esse debate quando da discussão do projeto da vereadora Marielle Franco. Eu, por exemplo, acho que indicar o Disque Assédio Sexual 180 é melhor do que indicar o 190. São questões pontuais sobre os dizeres dos cartazes. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores do que representará para esta casa, às vésperas dos 8 meses do assassinato da Marielle, nós aprovarmos uma lei que modifica, que dá autoria ao vereador Ottoni de Paula, que tem todo o direito de ter autoria, de um projeto que na prática impede que o projeto da Marielle seja colocado em prática. Ele anula o outro. Ah, mas o Ottoni tinha o mesmo direito que Marielle de apresentar. Sim, as datas dos projetos mostram que Marielle, neste ponto, apresentou o projeto antes do projeto do vereador Ottoni. O projeto da Marielle tinha o número 417 de 2017, protocolado em 12 de setembro de 2017. O projeto do nobre vereador Ottoni tinha o número 536, e protocolado em 14 de novembro. Houve, na época, uma discussão com o assessoramento legislativo sobre a possibilidade de apensamento. Por que eles não foram apensados? A explicação que eu obtive é de que o projeto do vereador Ottoni, ele não é integralmente semelhante ao da Marielle. Por quê? O da Marielle é mais amplo. No meu entendimento, mesmo assim, eles deveriam ser apensados. O que não daria é para o mais amplo ser apensado no mais restrito. O contrário me parece razoável, porque é o que nós estamos acontecendo agora. Caso o projeto do vereador Ottoni seja aprovado, é impossível pôr em prática o principal instrumento do projeto da Marielle. Eles se anulam, porque a campanha de Marielle Franco tem como principal objetivo o cartaz a ser colocado nos ônibus. Não vou mais tomar o tempo dos senhores vereadores. Eu estou pedindo, e dessa forma fazendo claramente um apelo ao vereador Ottoni de Paula, que em nome e respeito da nossa vereadora assassinada, cujo crime não foi esclarecido ainda, cujo conjunto das nossas projetos naquelas 2 sessões extraordinárias, demos conjuntamente uma resposta institucional, que não é uma resposta do PSOL, não é uma resposta da esquerda, mas uma resposta da Câmara, em conjunto, que a gente não vem agora a entrar neste debate, de a gente retirar a possibilidade de que essa resposta institucional tenha uma efetividade, de que a gente não impeça que esse projeto da Marielle, que, repito, foi aprovado por todos nós, eu não sei se minha assessoria aqui pegou, não deu tempo de ler todo o resto, para saber quantos votos contrários. Eu acho que sequer teve voto contrário a esse projeto, que a gente faça isso. Notem, como o projeto da Marielle já virou lei, não há mais possibilidade de apensar o projeto do nobre vereador Ottoni, nem de oferecer-lhe coautoria, ou o que quer que seja. Ele já é lei. Portanto, eu gostaria de solicitar o adiamento do projeto. Vou solicitar aqui como forma de que a gente não tenha que levar o projeto à votação e solicitar a possibilidade da compreensão do nobre vereador Ottoni de Paula, que ele inclusive possa verificar entre os seus projetos, que eu sei, o nobre vereador estará agora em outra Câmara Legislativa de deputado federal, deve ter o interesse de aprovar mais alguma lei aqui na casa, que é sua função, eleito para isso, e agora eleito legitimamente para ser deputado federal. Vereador, uma parte. De que ele inclusive possa encontrar outro projeto, para que ele possa ver aprovado nesse momento. Mas hoje, aprovar um projeto nesse quilate será lido pelo conjunto da sociedade como uma rasteira, numa legítima resposta que esta Câmara deu. Vereador, uma parte, vereador. Só concede uma parte. Eu dou a parte, mas a luzinha está acesa. Acho que não pode quando a luz acende, perdão. Eu lhe daria a parte, se puder. Então seria uma pergunta, presidente. Não pode. Está esgotado. Se pudesse, eu lhe daria. Quero só que registre em ato que não fui eu que neguei, mas posso responder a pergunta
ao senhor presencialmente. Era o que eu tinha para dizer. Solicito, senhor presidente... Então, em respeito ao diálogo com o autor que vai retirar, eu nem sequer vou pedir o adiamento. Muito obrigado, nobre vereador Antônio de Paulo. Para discutir o projeto, vereador Antônio de Paulo. Senhor presidente, ouvindo atentamente a discussão do projeto do nobre vereador Tarcísio Mota, na verdade, o que aconteceu foi, primeiro, havia nesse vereador não é isso, um desejo de pautar um assunto de mais importante. Segundo, que a minha assessoria não encontrou, por uma falha, este projeto de lei da nobre vereadora Marielle Franco, que versa sobre este mesmo temário, sobre esse mesmo assunto. Portanto, apesar dos técnicos tomarem essa decisão de não apensar esses dois projetos, eu entendo que, número um, em memória de Marielle Franco, e por entender que os nossos projetos, eles se comungam e não se divergem em nenhum ponto, e em nome do bom andamento da boa afinidade entre os pares desta casa, eu peço a Vossa Excelência a retirada deste projeto de lei, ou eu peço adiamento para a retirada na próxima sessão, senhor presidente. Adiamento quantas sessões, vereador? O adiamento por quantas sessões? Por uma sessão. Isso. Proposto o adiamento da discussão dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de Lei 1003/2018, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem. Que altera dispositivo da Lei 4.644, de 26 de setembro de 2007, que dispõe sobre a destinação de recursos provenientes de multa de trânsito vinculado ao município do Rio de Janeiro em campanhas educativas de prevenção de acidente. Pela ordem. É sobre esse tema? Pela ordem, vereador professor Rogério Rocal. Senhor presidente, eu solicito o adiamento dessa discussão por 2 sessões. Proposto o adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Babá está inscrito pela ordem. Então, você dá a palavra à sua excelência. Senhor presidente, hoje pela manhã, eu estava em uma atividade lá na Penha, no posto de saúde, justamente para impedir e lutar para impedir a demissão dos trabalhadores, não tem problema, a Tânia pode convocar. Agentes comunitários, dos médicos que estão, na verdade, nessa relação do prefeito Crivella, o que, aliás, é de uma maldade profunda, porque mexe com a vida das pessoas. Isso nós gostaríamos de ficar bastante claro, como já falamos algumas vezes aqui, é certo? Que isso mexe justamente com aqueles trabalhadores que se deslocam tanto nas áreas centrais como nas favelas, para levar a saúde para aquela população, inclusive economizando dinheiro no tratamento das pessoas. E no mesmo momento eu recebi a mensagem de que lá na Ilha do Governador, da comunidade Maracajá, de outra comunidade, estava havendo uma brutal repressão para a retirada daquelas famílias que já há tanto tempo viviam naquela comunidade. O companheiro Renato Cinco teve a oportunidade de ir, porque eu não podia sair do ato que estava,
E quando chegou lá, simplesmente foi impedido. Como, aliás, não permitiram imprensa, não permitiram o vereador desta casa que pudesse ir lá vistoriar para tentar impedir, inclusive, essa barbaridade. Porque por trás de tudo isso está colocado a construção de mais uma pista para o aeroporto privatizado do Galeão. Agora, o que nos chamou a atenção também, porque além da polícia da aeronáutica, da polícia militar, agora uma nova tarefa da Guarda Municipal, que eu nunca vi Guarda Municipal atuando para expulsar pessoas de suas casas. Porque esse não é o papel da Guarda Municipal. Lamento profundamente, porque são trabalhadores que estatutários agora por obra do vereador desta casa, que apresentou a luta e o projeto, mas de forma nenhuma esse é o papel da Guarda Municipal. Como, aliás, nem a Polícia Militar, nem a Polícia da Aeronáutica poderiam ter cometido essa barbaridade. É lamentável que ainda hoje, neste processo, retirem pessoas que moram há décadas naquela comunidade. Só tem o nosso repúdio, o nosso protesto e minha solidariedade aqui, tanto à população que foi barbaramente retirada de suas casas, como ao companheiro Renato Cinco e outros membros também que estavam tentando documentar o fato, que foram impedidos de entrar para fazer a vistoria. E isso é lamentável. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 718 de 2018, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a violência doméstica e familiar. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Vereador Hinaldo Silva, para dar o parecer pela Comissão de Administração, por favor. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação. Professor Rogério Rocal. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa da Mulher. Vereadora Verônica Costa, para dar o parecer pela Comissão de Defesa da Mulher. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, o projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 129 de 2018, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a prestação de contas de gestão de ordenadores de despesa do Tribunal de Contas do município relativo ao ano 2017. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Matéria exige o quórum qualificado. Votação nominal. Votação liberada. Vou encerrar a votação, hein? Pela ordem. Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação. Votaram sim 17 senhores vereadores, não nenhum, uma abstenção. Estou incluindo aqui o meu voto, 18. Consignando o voto do vereador Dr. Carlos Eduardo. Sim. Da vereadora Tânia Baixo, sim. William Coelho, sim. Alexandre Esquerdo, sim. O Babá? Ele está votando sim. Sim. O projeto está aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de emenda à lei orgânica número 32, de autoria dos vereadores Renato Cinco e Babá, que inclui o inciso 5 do artigo 401 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, estendendo o passe livre aos alunos de baixa renda e de curso pré-vestibulares. Matéria está em votação. Exige código de maioria absoluta. Votação liberada. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 7 senhores vereadores, não 3, uma abstenção. Consignando o voto do vereador Raimon, sim. 8. Do vereador Júnior da Lucinha, sim. 9. Não há quórum para deliberar sobre a matéria e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.